Sejam bem-vindos ao Samba Pills. Eu sou Ricardo Pinheiro e hoje vamos conversar com o Gabriel Tavares, o G Tavares, sócio do samba e jogador do samba também. Fala, Tavares, como é que você tá, meu irmão? Tudo bem? Fala, Ricardo. Bom demais e por aí. E também, tudo maravilha. Cara, vamos começar assim. É verdade que você começou a jogar pôquer tomando dinheiro dos seus amiguinhos no colégio, cara? Então, cara, assim, sempre fui um cara muito competitivo, assim, gostei sempre muito de esporte e tal. E, cara, o poker surgiu, assim, né, dessa paixão por esportes em geral. E comecei a ver, assim, que tinham coisas na internet sobre poker, né, assisti bastante coisas ali na mira do Pro, do Akari, dentre outras coisas ali. Comecei a aprender alguns conceitos, cara. E, assim, né, no poker as coisas vão, a partir disso, vão se criando. Então, eu comecei a jogar com eles toda semana e, cara, toda semana eu comecei a ganhar deles. Até que acabaram com o home game. Falaram, velho, não tem como. Crushou o home game dos caras. Maninho, você fez faculdade de Direito, né? E nessa época você estava mais ou menos já se apaixonando pelo poker. Como é que foi essa novela aí de você estar fazendo direito e querendo jogar poker ao mesmo tempo? Assim, cara, desde que eu tava pensando em vestibular, assim, sempre direito foi a minha opção. Era algo que fazia muito sentido, assim, pelas coisas que eu gostava, né? Enfim, pelo tipo de conteúdo que eu consumia, tanto em filme como televisão e tal. O direito sempre foi a minha primeira opção nesse sentido. Só que, cara, a partir do momento que o poker ali começou a se tornar algo um pouco mais presente na minha vida, né? Desde que, tipo, comecei a jogar um pouco online, a ir em alguma casa de poker, assim, é como se, tipo, o direito tivesse perdido totalmente seu valor para mim, entendeu? Então, assim, por mais que nesse início eu não tinha visão de ser profissional, nada do tipo, foi como se naturalmente o poker pegasse, assim, um espaço da minha vida, assim, muito grande e o direito foi bem deixado de lado. Então, assim, nesse período que eu conciliei essas duas coisas, eu meio que cumpri tabela ali no direito mesmo, ele tinha perdido totalmente o brilho e o poker ganhou esse espaço, assim, de uma maneira muito rápida, assim, e assim, é bem legal, assim, porque foi natural, mas ao mesmo tempo foi muito drástico, assim, sabe? Então, conciliar isso meio que nem aconteceu, assim, foi meio que cumprindo tabela de um lado ali, tapando o buraco, e o poker já começou ali numa marcha bem rápida. Entendi. Cara, quando você se deu conta que o poker ia ser sua vida, como é que foi isso? Você tava abdicando já de sextas-feiras ali à noite, sendo moleque, para se dedicar ao poker? Cara, assim, como eu falei, tipo, eu não tinha um plano, assim, de que eu ia ser profissional de poker, durante bastante tempo eu não tive isso claro na minha cabeça. Mas o poker começou a ocupar um espaço e eu tava gostando disso, sabe? Tipo, aconteceram, né? Inclusive, o primeiro resultado ali que eu tive foi numa sexta-feira à noite ali. E imagina, eu universitário, 4 da manhã, tipo, todo mundo na farra e tal, e eu tava em casa jogando poker ali e gostando de estar lá, sabe? Satisfeito de estar lá. Então, assim, meio que nesse momento ali você vai enxergando assim, cara, acho que realmente isso aqui vai ser uma coisa que vai fazer parte da minha vida. Algo primitivo ainda, né? Não enxergava essa profissionalização, mas realmente já estava enxergando alguma coisa que estava começando a fazer sentido ali, que eu estava gostando de estar ali, que eu estava gostando de abrir mão de outras coisas. Então, assim, meio que foi isso mesmo, assim. Legal. Quando eu Bom, assustei, foi isso. cara, não, massa demais, né? Aí o poker já tinha te pego mesmo, né, cara? Você tá universitário, É, toda a chance do mundo, as menininhas passeando na rua e você jogando Big 4, meu irmão. aí GG. Aí GG, cara. Aí é isso mesmo. E Tavares, cara, conta pra mim, você e o Alan, vocês vieram do Copo de Neve, né? O Hélio já entrou como head coach e tal, e vocês vieram junto com ele. Eu queria saber um pouquinho dessa transição, né? Do Copo com a junção com o samba. Você conta pra mim? Então, cara, eu entrei no Copo de Neve ali mais ou menos em outubro de 2016, e o samba se juntou ali com o Copo de Neve mais ou menos em novembro. Então eu vivi ali mais ou menos um mês como jogador do Copo de Neve. E, cara, foi um período muito importante para mim. Era um time um pouco menor, então eu tive bastante contato com o Hélio, que na época era o coach ali mais da turma ali que já era profissional. E o Alan também foi meu backer na época.
E eu evolui bastante, porque era um período que eu não tinha nenhuma base do jogo ainda, né? Não tinha noção do que era ser profissional de poker, ter uma rotina de profissional de poker. Então, assim, foi sensacional. Só que ainda era um time pequeno, né? A gente ainda tinha estrutura de time pequeno. Quando se junta com o samba, e eu vivo essa transição, eu vejo como o projeto ele se ampliou, né? Como que tinham mais referências dentro do time para isso tudo, tinha mais conteúdo. Então, assim, foi sensacional. Acho que foi muito bom para todos os lados. E foi importante para mim também ter esse início lá e ter um pouco mais dessa parte do contato com um backer que dava aula para o time lá de cima também. Entendi. Cara, vamos abordar um assunto que a galera não fala muito aqui, né? Eu acho que jogador de pôquer tem um pouco de orgulho. Mas você passou por um período de dar um swing, né, cara? Que não é uma coisa legal. Mas conta aí como é que foi viver esse momento de dar um swing. Como é que foi o seu sentimento naquele momento e hoje, olhando para trás, analisando aquele período, como é que você vê? Então, Ricardo, foi um período, talvez o período mais importante da minha carreira. O meu início no poker, ele foi um boom, vamos dizer assim, nos meus primeiros 3, 4 meses ali, jogando poker ali como uma atividade, né, diária, eu consegui ter um primeiro e um segundo lugar nos maiores torneios da minha grade. Então imagine, um cara que começou a se dedicar ao poker e em 4 meses tinha lá $60 mil de profit. Algo que, obviamente, foi bem acima da variância, né? Então, naquele momento, eu me imaginava o melhor jogador do mundo, né? Que minha vida ia ser fácil e que as coisas iam acontecendo. E, Sim. cara, logo depois disso, assim, veio esse primeiro susto, vamos dizer assim, que, cara, foi um período longo. No início tem aquele período ali de curtir, assim, né? Depois de tantos resultados bons, mas depois de ali uns 5 meses, eu já liguei o alerta completo, já comecei a entender, cara, talvez não era realmente assim, né? As coisas não estão dando certo. No início você começa a enxergar só, tipo, estou chegando em retas finais, minhas cartas não estão batendo e tal. Depois de um tempo você começa a entender que não é só isso, que tem algo errado. E aí foi o período que eu mais que o meu senso crítico ali chegou no auge, entendeu? Eu questionei o que eu sabia, eu comecei a enxergar o que eu não sabia, que era bastante coisa. Então, cara, fui começar tudo de novo ali. E foi um período que, cara, realmente foi ali que eu aprendi os conceitos de poker, foi ali que meu ego foi lá embaixo, que eu simplesmente comecei a fazer de tudo para poder me tornar um jogador muito bom. Ao longo de toda a minha vida, assim, eu sempre tive segundas opções, então eu gostava do futebol, cheguei a jogar Campeonato Mineiro e tal, mas, cara, tudo bem, se não der certo, eu vou para o colégio. E aí fui para o colégio, não estava indo tão bem, tá tudo bem, na faculdade vão ser temas que eu gosto. Ok, cheguei na faculdade, não foi tudo bem, tudo bem, vão ter outras opções, posso empreender, posso fazer outra coisa. E, cara, dentro do poker, meio que eu comecei a nadar ali naquela caminhada, e nesse período, assim, de dificuldade ali, que foi, né, como todos os outros, apareceu essa dificuldade, eu já senti que, cara, essa tá sendo minha opção, eu tô de all-in aqui agora de verdade, então, tipo, eu tava nesse período de downswing, eu tava duvidando muito, né, dos meus conhecimentos sobre mim, e eu tava vivendo esse conflito também de, velho, agora é a hora, tipo, eu tenho que me virar. Então, nesse momento eu comecei a focar bastante em processo, assim, no dia a dia, em como eu me tornaria um jogador de poker com sucesso, né, atingisse os meus objetivos dentro daquilo, né? Então, a partir desse momento assim de swing foi o momento que eu mais aprendi. Primeiro que eu não sabia nada e segundo como eu ia me construir, como eu ia conseguir sair dessa e me tornar um cara consistente a partir disso. Então, definitivamente foi o período mais importante da minha carreira, assim, né? Tipo, foi o período que eu senti que assim, velho, eu vou dar 120%, eu vou dar 130%, eu vou ter que sair dessa. Eu tô dentro dessa e agora é a hora da verdade, é a hora de eu mostrar que eu vou conseguir sair disso. Eu tô de all-in aqui. E foi muito isso, assim. Então, foi um período conturbado, mas foi um período que me ensinou demais. Então, hoje eu sou muito grato, muito feliz de ter vivido isso. E no momento ali que eu podia viver, né? Tipo, muito novo, no momento que eu estava vindo de bons resultados, então eu tinha uma estabilidade para isso, eu tinha o suporte do time ali o tempo inteiro, com pessoas experientes que já viram outras carreiras, já viram pessoas vivendo isso. Então, aconteceu no momento que tinha que acontecer. E, cara, hoje eu sou muito feliz de ter vivido isso,
porque com certeza eu fui outro jogador depois disso. Que bom, cara. Eu acho que jogador de pôquer realmente tem que ter a casca grossa mesmo. Cara, hoje a gente vive um período meio chato, né? Essa pandemia, ninguém sai de casa, enfim, vacina pra cá, vacina pra lá. Mas parece que a pandemia, de algum modo, te ajudou bastante no jogo, né? Conta aí como é que foi jogar pôquer durante esse período. Então, Ricardo, assim, realmente foi um período muito triste, assim, a gente fica muito triste por tudo que aconteceu, muitas vezes até assim, sem acreditar, né? Tava totalmente fora da expectativa de qualquer um. E, assim, né, eu sou um cara que, ao longo de toda essa carreira no poker, assim, né, o poker ensina algumas coisas. Uma delas é que a gente tem que focar no que a gente controla, né? Infelizmente, eu não poderia controlar algo nesse sentido, né? Não tinha muito o que eu fazer. E aí eu decidi, como não podia controlar isso, focar no que eu podia controlar, que era na minha carreira, que era no meu dia a dia, e tudo que eu podia fazer nesse sentido. E, cara, a pandemia foi bem isso, assim, eu me fechei um pouco para fora, assim, de coisas off-poker e foquei 200% na minha carreira, muito em estudo, muito em evolução. Coincidiu que foi um período também que entraram mais sócios no time, pessoas muito capacitadas também, que agregaram muito para o time, e isso aí, eu consegui, a partir disso aí, impulsionar uma evolução muito grande. Então, dentro da pandemia, eu vivi muito poker e, né, coincidência ou não, né, bem provável que não, os meus resultados começaram a vir depois do período de downswing que eu falei, que você fica ali numa situação ali como se tivesse numa síndrome do impostor, de que não merecia resultados. Um ano depois, eu já, com os processos todos ajustados, já estava trabalhando muito e o cenário já mudou completamente. Eu já estava ali naquele tilt de merecimento, como se, cara, eu merecia um big hit, eu merecia isso aqui. E aí, nesse período de pandemia, quando eu justamente foquei em, cara, vou trabalhar, vou esquecer resultado, vou esquecer tudo isso, as coisas começaram a vir. Então, eu fui campeão do San Emílio, eu fiquei em segundo lugar no main event do 888, eu cravei WSOP Side Event, fui terceiro em W Cup High. Então, assim, dentro de toda essa pandemia, desse turbilhão de coisas, o poker foi meu foco 200% e os resultados vieram. Então, assim, profissionalmente foi um ano sensacional. Enfim, tipo, foi um ano muito bom profissionalmente para mim, nessa pandemia. Que bacana, cara. Cara, irmão, conta pra mim, como é que foi sair do sambinha e trilhar essa caminhada, que na minha opinião foi até rápida, de se tornar sócio do samba? Cara, assim, realização de um sonho, velho. E um sonho que não veio de eu, jogador do sambinha. Esse sonho foi se formando também ao longo da caminhada. Então, tipo, quando eu entrei no copinho e que se juntou e se transformou em sambinha, o meu objetivo era melhorar ali tecnicamente, chegar no time principal e sair, jogar por conta própria. Era isso que eu enxergava, né? E aí, nunca tinha tido contato com time nenhum. Quando eu cheguei no copo e fui pro samba e comecei a ter essa interação com outras pessoas, comecei a ver que é um ambiente de evolução ali, um ambiente que as pessoas estão abertas, estão te impulsionando para estudar mais, estão te motivando, torcendo por você. Minha perspectiva mudou. E, naturalmente, outras coisas foram aparecendo. Então, rapidamente eu subi do samba para o sambinha. Eu fiquei no final de outubro eu comecei no copinho, no final de janeiro eu já estava no time principal do samba. E, cara, dentro desse período do samba, ao longo do meu amadurecimento ali como jogador, os caminhos foram se abrindo, eu fui dando passo dentro do time, comecei a criar relacionamentos ali dentro, comecei a enxergar ali, por exemplo, os backers do time como ídolos, mais do que referência. Eu entrei no time, eles eram referências técnicas. Ao longo do tempo, quando você vai subindo na carreira, vai vendo as decisões que você tem que tomar para chegar onde quer chegar, e ver pessoas que chegaram lá, você começa a ver que essas pessoas tiveram que tomar decisões parecidas com a sua, e começa a cada vez mais, né, admirar elas por isso. Então, assim, o processo foi meio que por aí, e o desfecho, né, foi, que não é um desfecho, mas começa aí um novo projeto, foi de hoje eu ser muito feliz, assim, muito satisfeito e honrado de ser sócio dos meus ídolos, entendeu? Então, cara, sensacional, assim. Difícil até de descrever, assim. Cara, que bacana.
Tavares, quem ouve aqui o Samba Pills já sabe que a gente tem esse espaço aqui quando a gente está chegando no final do programa, né? Que é o nosso espaço democrático. Aqui eu vou abrir o microfone e você fala o que você quiser. Divulga suas redes, manda beijo, enfim, o espaço é todo seu. Pô, então, primeiro eu acho que assim, né? Eu sempre gosto de falar um pouco com a turma que está começando, assim, que não tem tanta vivência do jogo. Eu acho que eu queria mandar esse recado para eles. Eu queria falar para eles que foquem no processo, cara. Foquem em como vocês podem evoluir, quem vocês querem ser daqui 2 anos e o que vocês precisam fazer para chegar lá. Esqueçam o resultado, não tenham um drive financeiro nesse momento. Na hora certa vocês vão saber quando olhar para isso. Mas agora, esse início é hora de você focar em evolução. Evolução como profissional, evolução técnica das bases do jogo, dos fundamentos do jogo. E, cara, naturalmente os caminhos vão aparecendo e você vai estar cada vez mais preparado para tomar decisões a partir disso. E, cara, sobre redes sociais, a turma pode me acompanhar no Instagram, é gtavares.10. Não sou tão participativo lá, mas prometo que nós vamos dar um jeito nisso aí. Boa. Tavares, cara, obrigado demais pelo seu tempo, cara. Muito sucesso aí. Você é um cara muito merecedor disso tudo. Valeu, Ricardo. Bom demais esse papo. Tamo junto e parabéns aí pelo trabalho. Obrigado, cara. Tamo junto sempre. Então é isso, turminha. Esse aí foi mais um Samba Pills. Sigam o Instagram do Samba, em @sambapocritim. Dá uma olhada no nosso Spotify também, Samba Pills. E tamo no YouTube também, no canal do Samba. É isso aí. Um abraço para vocês e até o próximo.